Inflação e desemprego, parte 8, a curva de Phillips. Nosso capítulo se chama Inflação e Desemprego e até agora nós não falamos sobre qual é a relação entre eles. A relação entre inflação e desemprego foi expressa na curva chamada curva de Phillips, pelo economista chamado sobrenome Phillips, que expressa o seguinte: o objetivo inflação, controle de inflação, na estabilidade de preços e alto nível de emprego, ou seja, baixa taxa de desemprego, eles são conflitantes. Por quê? Porque todas as medidas adotadas para controlar a inflação, de contração de demanda agregada, de contração dos gastos públicos, de aumento de taxa de juros, né, restrições ao crédito e tudo mais, elas vão ter um impacto sobre a atividade econômica, de frear a atividade econômica. E, portanto, lembrando do efeito multiplicador keynesiano, né? Nessa contração vai ter um impacto, o contrário do multiplicador, portanto, vai gerar menos empregos e, às vezes, em muitos casos, até resultar em perda de empregos. Portanto, as medidas para controlar a inflação, elas vão ter impacto, um aumento da taxa de desemprego. Por outro lado, se a gente quer ter alto nível de emprego, portanto, baixa taxa de desemprego, vamos adotar medidas basicamente ali de expansão da demanda agregada, estimular os investimentos, aumento dos gastos públicos, estimular o consumo das famílias, né? E isso vai ter, obviamente, um impacto, né? Lembra, sobre o nível geral de preços. Então, a curva de Phillips, ela vai representar justamente essa relação conflitante. Então, veja, ela representa uma relação inversa entre taxa de inflação e taxa de desemprego. Quer dizer que, se eu quero ter uma taxa de desemprego muito baixa, né, mais próximo do zero, eu tenho que conviver com uma taxa de inflação mais elevada. Se eu quero ter uma taxa de inflação mais baixa, eu tenho que aguentar algum nível de desemprego mais elevado. E vai existir, segundo essa teoria, um nível de desemprego que não pressiona o nível de preços, que não pressiona a inflação. Então, qual seria essa taxa de desemprego? Seria justamente aquela taxa de desemprego natural da economia, que nós falamos de desemprego friccional, né? No qual as pessoas não estão encontrando emprego temporariamente, mas que conseguem uma recolocação rápida no mercado de trabalho. Pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima aula.